Olá, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Nós, da família da Primeira Igreja Presbiteriana Independente, queremos em nome de Cristo Jesus trazer uma palavra de vida, uma palavra do Senhor ao teu coração. Quero meditar com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31 apenas, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Deus, obrigado por tua palavra lida, Senhor. Fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, traga uma palavra de vida e de esperança, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o livro de Atos dos Apóstolos nos fala de um poder sobrenatural que agora estava sobre a Igreja de Cristo. Não era um poder mágico, uma magia, uma força sobrenatural. Era o poder da pessoa do Espírito Santo de Deus atuando na vida dos filhos de Deus. Precisamos entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E assim, por ser uma pessoa da Trindade, ele fala, ele intercede, ele testifica, ele nos guia, ele ordena, ele conduz, ele nomeia. E como pessoa, pode-se entristecê-lo também. O Espírito Santo de Deus deseja habitar dentro do nosso coração e ser a força do Deus vivo presente dentro de nós. Enquanto Jesus estava no mundo, enquanto Cristo estava com seus discípulos, eles falharam, tropeçaram, porque até então não foram revestidos de poder, não foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ouviram falar sobre Deus, andaram com Jesus, mas não estavam cheios do Espírito Santo. É por isso que quando Jesus, um pouco antes de subir aos céus, olha para os seus discípulos e diz a eles que obras ainda maiores do que ele fez, os seus discípulos fariam. E tudo isso justamente por causa do Espírito Santo de Deus que seria derramado sobre eles. Aquilo que o profeta Ezequiel havia profetizado, que Deus daria ao seu povo, aos seus filhos, um novo coração, que ele poria dentre nós o seu Espírito Santo. E também aquilo que o profeta Joel havia profetizado no capítulo 2, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Meu amado irmão, meu amado amigo, você precisa entender que Deus não deseja que nós apenas acreditemos em Deus. Cerca de 99% da população mundial confia em Deus, acredita que Ele exista. Entretanto, é necessário que eu e você estejamos cheios de Deus, transbordantes de Deus, para que possamos conhecer a vontade de Deus e experimentar uma vida de vitória, uma vida de triunfo. Aqui nesse texto relatado nos diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus enquanto eles oravam. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Amados irmãos, quando nós oramos, o chão treme. E muitas vezes não literalmente. Não é que a oração de fato vai ser respondida com um tremor de terras. Mas aqui, os prodígios e os sinais tinham uma finalidade muito importante. Dizer que o Senhor Deus estava presente e se manifestando em meio às orações. E é por isso que nós precisamos desse Espírito. O Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. É por isso que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para poder vencermos as lutas e as adversidades que temos pela frente. Os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus agora tinham uma grande missão: pregar o Evangelho a toda criatura, a começar de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E precisavam anunciar este Evangelho com poder. Mas a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre a igreja, Pedro e João curam o paralítico junto à porta formosa.
começa então o rebuliço, as perseguições, as lutas e as adversidades. Eles são presos por causa da cura deste paralítico. Mas, na verdade, Deus, por sua provisão, os solta do cativeiro, da prisão, e agora eles estavam orando, agradecendo a Deus pelo livramento e pela bênção que haviam sido concedida pelo Espírito. E naquele momento, enquanto eles oraram, houve um tremor de terra. Todos foram cheios do Espírito e agora, com intrepidez, com ousadia, davam testemunho daquilo que Jesus Cristo havia feito. É importante que eu e você precisamos entender. Se quisermos andar com Deus, nós precisamos de uma vida cheia, repleta da graça e da presença do Pai, da presença do Espírito Santo de Deus. Os discípulos que até então eram fracos, covardes, anêmicos, sem vida, passam a experimentar a força que vem de Deus e se fortalecem na pessoa de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus veio para glorificar a Deus, para testificar, confirmar tudo aquilo que Jesus Cristo havia feito e continuava a fazer. Os discípulos que eram então medrosos, que haviam fugido da cruz com medo de serem mortos e perseguidos, da mesma maneira que Jesus havia sido morto, agora com ousadia, com intrepidez, com coragem, anunciavam o Evangelho de Deus, pregavam a palavra porque foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus e eles foram cheios do Espírito. Mas uma pergunta nos fica ao coração: se é da vontade de Deus que todos nós sejamos cheios da sua presença, se é da vontade de Deus que eu e você sejamos conhecidos por termos Deus de uma forma plena, não em parte, como ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus? Bom, o primeiro passo, diz Dr. Billy Graham, é eu e você acreditarmos que é a vontade de Deus que nós sejamos cheios da presença de Deus. Queridos, você não pode ter apenas uma parte de Deus. Você não pode permitir que Deus governe apenas uma parte do teu coração. Efésios 5,18 nos diz: não vos embriaguei-vos com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando você olha para uma pessoa embriagada, para um alcoólatra, um ébrio, você descobre que ele dedica toda a sua vida em torno do álcool. Ele acorda de manhã pensando em beber, ele dorme pensando em beber, e ele vive todo dia pensando no álcool e não consegue se livrar dele. E esta era a figura que Paulo estava usando para nos falar do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que era um pecado ser dominado pelo álcool, é da mesma forma um pecado terrível e pior ainda, não ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Deus criou a mim e a você para sermos governados por Deus e não por qualquer outra coisa. E é por isso que Deus nos adverte contra a embriaguez, contra o poder do álcool e contra tudo aquilo que possa obter o controle da nossa vida. Deus deseja nos encher plenamente. Deus deseja ser o Senhor da nossa vida. Da mesma forma que uma pessoa não fica bêbada tomando apenas um copo, um cálice de vinho ou de alguma outra bebida forte, nós precisamos nos dedicar a beber do vinho de Deus, o vinho espiritual, não o vinho fruto do álcool, da fermentação da uva. Eu e você precisamos entender que Deus quer todo o nosso coração, porque o dia que Deus estiver plenamente dentro de mim, os milagres irão ocorrer na minha vida, os prodígios e os sinais hão de acompanhar aqueles que creem no nome do Senhor. Nós precisamos de milagres. Estamos num mundo marcado pela maldade, pela incredulidade, pelas lutas e pelas adversidades. E talvez você, como eu, necessite de um milagre, de uma operação sobrenatural de Deus. E para isso, você precisa estar cheio da presença de Deus. Para que os milagres ocorram na sua vida com poder, você precisa buscar ao Senhor, buscar com confiança, buscar com fé, com a certeza de que Deus deseja se revelar a nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes
de todo o vosso coração, diz o Senhor. Se você precisa de um milagre, se você precisa que a terra trema, se você precisa que Deus manifeste poder sobrenatural sobre a tua vida, talvez chegou o momento, talvez chegou a hora de você se dedicar cada dia mais, cada vez mais, a buscar a presença de Deus. Todos nós sabemos que é necessário meditarmos na palavra, orarmos, falarmos com Deus, mas na prática, na vida diária, quanto tempo nós temos gasto lendo a Bíblia, orando, buscando de Deus, confiando que Ele é galardoador, recompensador de todos aqueles que o buscam. Queridos, não espere as coisas ficarem difíceis ou impossíveis para você querer orar. Não espere vir as dificuldades para você clamar a Deus com força, com confiança. Aprenda agora a depender de Deus. Aprenda agora a ser cheio do Espírito Santo. Entenda, Deus quer governar a sua vida. Deus quer que o seu coração seja cheio de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo, mas a consequência de sermos cheios do Espírito Santo de Deus é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. A vontade de Deus para a minha vida e para você é que nós possamos exalar naturalmente, produzir naturalmente o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. É isso que Deus deseja fazer de mim e de você. O enchimento do Espírito nos fala sobre o esvaziamento de nós mesmos. E esse é o segundo passo para sermos cheios do Espírito. Se o primeiro passo é compreender que Deus quer e deseja para todos e não apenas para algumas pessoas o enchimento do Espírito, o segundo passo é esvaziar de mim mesmo, a minha própria vida. É pedir que o Espírito Santo de Deus purifique o meu coração dos meus pecados e das minhas iniquidades. Eu preciso dizer, Deus, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. É a oração de João Batista. Senhor, eu quero inclinar-me para o Espírito, porque a inclinação do Espírito produz vida, mas a inclinação da carne produz morte. Deus, estou crucificado com Cristo Jesus e já não vivo eu. O viver que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Senhor, estou contigo na cruz. Não quero viver para mim mesmo, quero viver para os teus sonhos. E então, o terceiro passo para de fato sermos cheios do Espírito Santo é acreditarmos pela fé que de fato quando nós orarmos, crendo e confessando os nossos pecados, então o Senhor derramará do seu Espírito sobre nós, então seremos cheios do Espírito, passaremos a amar como o Senhor amou, passaremos a ser fiel como o Senhor foi, seremos longânimos, seremos pacificadores, seremos conhecidos pelo nosso amor ao próximo, pela nossa dedicação a Deus, seremos conhecidos por sermos pacificadores, longânimos, pessoas que têm domínio próprio. Seremos conhecidos não pela ira, não pela raiva, não pelo descontrole emocional, não por nossas gritarias. Seremos conhecidos pela paz do Senhor que habita em nós. É assim que Deus deseja que você seja conhecido, como uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa cheia de bondade, uma pessoa cheia de amor, cheia de carinho, de vida, de esperança. Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa em que todos desejam estar perto. Deus quer refletir a sua imagem na tua vida. E para isso, você precisa ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito para viver uma vida de confiança. Cheia do Espírito Santo você precisa ser para poder suportar as perseguições, para passar pelas prisões como os apóstolos passaram, cheio do Espírito Santo para vencer as enfermidades, cheios do Espírito Santo de Deus para vencerem as lutas e as perseguições, a maldade dos ímpios, cheios do Espírito Santo para poder me alegrar em toda e em qualquer circunstância. Alegria é fruto do Espírito Santo e somente quem está cheio do Espírito Santo de Deus transborda de alegria.
tenha uma alegria, uma felicidade irradiante. Esse é o segredo da felicidade. Talvez você nunca tenha parado para meditar. Alegria é fruto, é consequência daquele que tem a Deus no seu coração de uma forma plena. Quer ser feliz? Quer encontrar a verdadeira alegria da tua alma? Entregue o teu coração ao Senhor. Se renda a Ele e então você será cheio, transbordante da alegria, do amor e do cuidado do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que você possa permitir que o Senhor te encha do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo encha o teu coração. É isso que a palavra de Deus nos diz. Se deixe ser enchido por Deus. Que Deus o abençoe. Que Deus o guarde. Em nome de Jesus. Glória ao teu nome.